Ninguém acreditava quando contei o que minha cunhada fez naquela noite. Ela sempre foi vista como a perfeita esposa, a mulher exemplar que todos admiravam. Mas o que descobri sobre ela depois daquele incidente chocou não apenas a mim, mas toda a nossa família. A verdade é que por trás daquela fachada impecável se escondia algo muito mais sombrio, algo que nenhum de nós poderia imaginar. E quando finalmente veio à tona, as consequências foram devastadoras para todos nós. Eu jamais imaginei que uma simples festa familiar pudesse mudar tudo para sempre, que uma noite regada a álcool revelaria segredos capazes de destruir laços de anos. Mas foi exatamente isso que aconteceu, e o que veio depois dessa revelação foi ainda mais chocante. Meu nome é Rafael, e esta é a história mais difícil que já tive que contar. Uma história sobre traição, manipulação, e como às vezes as pessoas que mais confiamos são aquelas que mais nos ferem. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir vai mexer com seus sentimentos. Minha vida sempre foi simples e tranquila. Casado há 8 anos com Marina, tínhamos uma rotina pacata na periferia de São Paulo. Eu trabalhava como técnico em eletrônicos e ela como professora de ensino fundamental. Não éramos ricos, mas tínhamos o suficiente para viver com dignidade. Nossa relação com meu irmão André e sua esposa Carla sempre foi próxima. Eles moravam apenas 2 ruas de distância e nos encontrávamos regularmente para almoços dominicais na casa da nossa mãe. Carla chegou à família há 5 anos e desde o início se mostrou uma pessoa carinhosa e atenciosa. Ela tinha aquele jeito especial de fazer todos se sentirem importantes. Sempre se oferecia para ajudar. Lembrava dos aniversários de todos e trazia presentes em ocasiões especiais. Minha mãe a adorava e constantemente elogiava o quanto André tinha sorte de ter encontrado uma mulher tão especial. Marina também gostava muito da Carla. Elas se tornaram amigas íntimas. Saíam juntas para fazer compras e conversavam por horas ao telefone. Eu via nela uma cunhada exemplar. Alguém que realmente se importava com a família. Como eu estava enganado sobre quem ela realmente era. Antes de continuar, comente de que cidade está vendo esse vídeo. Curta e compartilhe esse vídeo com alguém querido. A primeira rachadura nessa perfeita harmonia familiar começou de forma sutil. Durante uma festa de aniversário da minha sobrinha, percebi que Carla estava me olhando de forma diferente. Eram olhares mais demorados, sorrisos que pareciam carregar segundas intenções. No início, pensei que estava imaginando coisas. Afinal, ela era casada com meu irmão e sempre se mostrou uma pessoa íntegra. Mas os sinais começaram a ficar mais evidentes com o passar dos meses. Comentários ambíguos, toques acidentais e uma proximidade física que me deixava desconfortável. Durante os almoços familiares, ela sempre arrumava um jeito de sentar ao meu lado. Quando passava café, suas mãos tocavam as minhas por alguns segundos a mais do que o normal. E sempre com aquele sorriso que agora eu começava a entender, tinha outras intenções. André, por sua vez, parecia completamente alheio ao comportamento da esposa. Ele confiava cegamente nela e muitas vezes até brincava sobre como ela era atenciosa com todos da família. Essa confiança inocente do meu irmão me deixava ainda mais desconfortável com a situação. Tentei manter distância, mas em uma família tão unida quanto a nossa, isso era praticamente impossível. Comecei a inventar desculpas para faltar a alguns encontros familiares, o que deixou Marina curiosa sobre meu comportamento estranho. Mas eu não podia contar a verdade sem causar um verdadeiro terremoto familiar. O ponto de virada chegou durante a festa de aniversário de 30 anos do André. Era uma celebração especial que Carla havia organizado com muito carinho na casa deles. Familiares, amigos e vizinhos estavam presentes para comemorar essa data importante. A festa estava animada, com muita música, comida e bebida. Eu, que normalmente não exagerava no álcool, acabei bebendo mais do que deveria para tentar relaxar e esquecer aquela tensão constante que sentia em relação a Carla. Foi um erro que mudaria tudo.
André também havia bebido bastante e decidiu ir descansar no quarto por volta da meia-noite. Marina estava ajudando outras mulheres da família a arrumar a cozinha. Eu estava no quintal tentando tomar um pouco de ar fresco para clarear a cabeça, quando Carla se aproximou. Ela estava claramente alterada pelo álcool também, mas ainda assim muito consciente do que estava fazendo. Começou uma conversa casual sobre a festa, mas logo o tom mudou. Ela se aproximou mais e começou a fazer comentários sobre como eu estava bonito naquela noite. Foi então que aconteceu o impensável. Ela me encurralou contra a parede do quintal e tentou me beijar à força. Suas mãos começaram a tocar meu corpo de forma inadequada, enquanto sussurrava coisas que uma cunhada jamais deveria dizer. Estava tentando forçar uma situação íntima comigo bem ali, na festa do meu próprio irmão. O que aconteceu depois foi um momento de pura lucidez em meio à bebedeira. Eu a empurrei com força e gritei para que ela parasse. Disse que estava louca e que jamais faria algo assim com meu irmão. Ela ficou furiosa e ameaçou contar uma versão distorcida dos fatos se eu falasse alguma coisa. Naquela madrugada, voltei para casa com Marina completamente perturbado. Não conseguia parar de pensar no que havia acontecido e no que deveria fazer. Contar para André destruiria o casamento dele, mas ficar calado significava compactuar com aquela traição. Nos dias seguintes, Carla agiu como se nada tivesse acontecido. Continuava sendo a mesma pessoa doce e atenciosa de sempre nos encontros familiares. Isso me deixava ainda mais perturbado, pois mostrava o quanto ela era calculista e manipuladora. Como alguém podia mudar de personalidade tão rapidamente? A situação se tornou insustentável para mim. Comecei a ter pesadelos e não conseguia mais olhar para ela sem sentir nojo. Marina percebeu minha mudança de comportamento e começou a questionar o que estava acontecendo. Eu estava no limite da minha sanidade. Uma semana depois do incidente, tomei uma decisão que mudaria tudo. Não podia mais carregar aquele peso sozinho e sabia que meu irmão merecia saber a verdade sobre com quem estava casado. Mesmo sabendo que isso poderia destruir nossa família, era a coisa certa a fazer. Incentive o espectador a curtir e comentar uma opinião do que está achando da história. Marquei um encontro com André em um bar próximo ao trabalho dele. Durante horas, lutei para encontrar as palavras certas para contar o que havia acontecido. Sabia que aquela conversa mudaria nossa relação para sempre, mas não via outra saída. Quando finalmente contei tudo, André reagiu exatamente como eu esperava. Primeiro com incredulidade, depois com raiva. Não queria acreditar que sua esposa perfeita fosse capaz de algo assim. Disse que eu devia ter imaginado tudo por causa da bebida. A negação dele me frustrou profundamente, mas eu entendia. Era difícil aceitar que a pessoa em quem você mais confia na vida possa traí-lo dessa forma. André precisava de tempo para processar a informação, mas eu sabia que a dúvida havia sido plantada. Durante os dias seguintes, observei de longe enquanto ele começava a questionar pequenos comportamentos da esposa. Coisas que antes passavam despercebidas agora ganhavam um novo significado. Ele estava começando a enxergar além da fachada que ela havia construído. O confronto entre eles aconteceu uma semana depois, durante um jantar familiar. André decidiu questionar Carla sobre seu comportamento comigo na frente de toda a família. Foi um momento tenso que ninguém esperava e que deixou todos em choque. Mas o que aconteceu depois daquele confronto foi ainda mais surpreendente. Em vez de negar tudo, Carla começou a chorar e confessou algo que ninguém poderia imaginar. A verdade sobre ela era muito mais sombria do que qualquer um de nós supunha. Ela revelou que havia traído André várias vezes ao longo do casamento, que eu não fui o primeiro homem da família que ela tentou seduzir, que sua personalidade doce e carinhosa era apenas uma máscara para esconder uma mulher manipuladora e sem escrúpulos. A confissão dela deixou toda a família em estado de choque. Minha mãe, que a considerava como uma filha, ficou devastada.
Marina não conseguia acreditar que sua melhor amiga fosse capaz de tantas mentiras. E André ficou completamente destruído. As lágrimas de Carla naquele momento não eram de arrependimento, mas de raiva por ter sido descoberta. Ela tentou se justificar dizendo que se sentia negligenciada no casamento, que André trabalhava demais e não lhe dava atenção, mas suas desculpas soavam vazias diante de tanta traição. A explosão emocional que se seguiu foi devastadora. André gritou, chorou e quebrou alguns objetos da casa. Era um homem completamente transtornado, descobrindo que sua vida conjugal havia sido uma grande mentira. Todos nós ficamos em choque com a intensidade da dor dele. Carla tentou se aproximar dele pedindo perdão, mas André não queria nem olhar em sua direção. A confiança havia sido quebrada de forma irreparável. Ele pediu para ela sair de casa imediatamente e disse que entraria com pedido de divórcio no dia seguinte. Naquele momento, olhando para o desespero do meu irmão, me questionei se havia feito a coisa certa ao revelar a verdade. A dor que ele estava sentindo era insuportável de se ver. Mas, ao mesmo tempo, sabia que ele merecia viver uma vida baseada na verdade, não em mentiras. Nos meses que se seguiram, nossa família passou por um período muito difícil. André entrou em depressão e precisou de acompanhamento psicológico para lidar com a traição. Ele se afastou de todos nós por um tempo, precisando de espaço para se curar. Marina também foi profundamente afetada pela descoberta sobre sua amiga. Ela se sentia traída não apenas por Carla ter tentado seduzir seu marido, mas por ter mantido uma amizade falsa durante todos aqueles anos. A confiança dela nas pessoas ficou abalada. Minha mãe, por sua vez, se culpava por não ter percebido os sinais. Ela havia acolhido Carla como uma filha e se sentia responsável por ter colocado uma pessoa tão tóxica dentro da família. Era doloroso ver como aquela situação havia machucado a todos nós. Quanto a mim, apesar de ter feito o que achava certo, carregava um peso enorme nas costas. Mesmo sabendo que Carla era a única culpada, não conseguia deixar de me sentir responsável pela dor do meu irmão e pelo estilhaçamento da nossa família. Depois de 6 meses de silêncio, André finalmente voltou a falar conosco. Ele havia passado por um longo processo de terapia e conseguiu entender que não era culpado pelo que aconteceu, que havia sido vítima de uma pessoa manipuladora que enganou a todos nós. No nosso primeiro encontro após tanto tempo, ele me pediu desculpas por não ter acreditado em mim inicialmente. Disse que entendia como havia sido difícil para mim tomar a decisão de contar a verdade. E me agradeceu por ter tido coragem de fazer a coisa certa. Foi um momento muito emocional para ambos. Abraçamos e choramos juntos, curando as feridas que aquela situação havia causado em nossa relação. Eu percebi o quanto meu irmão havia amadurecido e se tornado mais sábio após passar por aquela provação. Ele me contou que durante a terapia aprendeu a identificar sinais de manipulação e que agora tinha ferramentas para se proteger de pessoas tóxicas. Que apesar da dor, aquela experiência o havia tornado uma pessoa mais forte e consciente de seu valor. Hoje, 3 anos depois de tudo que aconteceu, posso dizer que nossa família se reconstituiu de uma forma ainda mais sólida. André conheceu uma mulher maravilhosa chamada Patrícia, que o trata com o amor e respeito que ele sempre mereceu. Eles se casaram no ano passado em uma cerimônia íntima e emocionante. Ver meu irmão feliz novamente foi uma das maiores alegrias da minha vida. Patrícia é tudo o que Carla fingia ser, genuína, carinhosa e íntegra. A diferença é que com ela não há máscaras ou segundas intenções. Nossa família aprendeu muito com aquela experiência dolorosa. Aprendemos que nem sempre as pessoas são quem aparentam ser. Que a confiança deve ser conquistada com o tempo e através de ações consistentes. E que às vezes precisamos tomar decisões difíceis para proteger quem amamos. André começou a dar palestras sobre relacionamentos tóxicos e manipulação emocional. Ele usa sua própria experiência para ajudar outras pessoas a identificarem sinais de alerta em seus relacionamentos. Transformou sua dor em propósito
ajudando outros a evitarem passar pelo que ele passou. Marina e eu também crescemos muito como casal depois de tudo isso. A experiência nos ensinou a valorizar ainda mais a honestidade e transparência em nosso relacionamento. Criamos uma base de confiança ainda mais sólida, baseada na comunicação aberta e sincera. Quanto a Carla, soubemos através de conhecidos em comum que ela continuou com o mesmo padrão de comportamento. Depois do divórcio, se envolveu com homens casados e manteve o mesmo estilo de vida baseado em mentiras e manipulação. Algumas pessoas nunca mudam realmente. Esta experiência me ensinou que fazer a coisa certa nem sempre é fácil, mas é sempre necessário. Mesmo que as consequências sejam dolorosas no momento, a verdade sempre prevalece ao final. E que uma família construída sobre bases sólidas pode superar qualquer tempestade. Hoje, olho para trás e não me arrependo da decisão que tomei naquela noite. Sim, foi doloroso para todos nós, mas nos livrou de uma pessoa tóxica que estava envenenando nossa família aos poucos. André merecia saber a verdade, e hoje ele é muito mais feliz por isso. Se você está passando por uma situação similar, saiba que não está sozinho. Ter coragem de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, é uma das maiores virtudes que podemos ter. A verdade pode machucar no momento, mas ela sempre nos liberta ao final. Às vezes as pessoas que parecem mais confiáveis são aquelas que escondem os maiores segredos. Não tenha medo de questionar comportamentos que te incomodam. Sua intuição geralmente está certa, mesmo quando sua mente tenta negar os sinais óbvios. A vida nos ensina que nem todos que sorriem para nós são nossos amigos. Que a verdadeira bondade não precisa de máscaras ou encenações. E que uma família unida pela verdade é sempre mais forte do que uma família mantida por mentiras convenientes.